Oi, oi, povo católico, tudo bem com você? A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu tenho passado por uma coisa, um problema, e eu gostaria de partilhar com vocês, porque talvez vocês também estejam passando por isso. Vocês já repararam como é difícil a gente conseguir se colocar em oração? A gente desaprendeu a rezar. A gente desaprendeu a falar com Deus. Vivemos um tempo de muito barulho, de muito ruído. Quando não é barulho na rua, é barulho em casa. E mesmo quando tá silencioso, são muitas informações. É internet, é celular, toda hora lá o tan do WhatsApp. Às vezes eu tô tentando dormir e tudo tá silencioso, mas quando eu fecho os olhos, minha cabeça está barulhenta. É muito difícil a gente conseguir se silenciar para poder ouvir a voz de Deus, para poder saber o que Ele quer de nós, ou até mesmo para pedir para Ele abençoar a nossa vida e os nossos caminhos e tudo isso. Sim, gente, Deus quer que nós falemos com Ele, porque são três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus, três pessoas. E o relacionamento interpessoal, entre pessoas, se dá através de uma relação. Essa relação acontece pela oração com Deus. Na verdade, eu vejo que a oração é uma experiência de amor muito grande. Antes de Jesus morrer na cruz, no Horto das Oliveiras, em agonia, um dos momentos que ele mais amou a humanidade, ele rezou. Ele estava em oração. Então, o primeiro passo para amar, acredito eu, é a oração. Ela é um ato de humildade muito grande, porque a gente se coloca, a gente reconhece que a gente é pequeno, se coloca submisso a algo muito maior que nós não conseguimos compreender, mas que nós sabemos que consegue ver além e que sabe muito mais que nós. E por que eu tô falando que orar é difícil, gente? E não sou só eu que falo que a oração é difícil, não. A própria igreja e inúmeros santos falam isso. Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 2725, ele fala assim: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Santo Afonso de Ligório, do seu livreto A Oração. Todos os que se salvam ordinariamente só por meio da oração é que conseguem salvar-se. Por isso, repito, agradecei a Deus, pois muito grande é a sua misericórdia, concedendo-nos a luz e a graça de rezar. É muito grande, é um Deus enorme, imenso, poderoso, que se inclina para ouvir uma alma tão pecadora e tão pequena quanto eu. E Santo Afonso ainda fala uma coisa muito legal. Espero, irmão caríssimo, que depois de teres lido esta obra, não vos esquecereis de recorrer sempre a Deus pela oração quando fordes tentado a ofendê-lo. Ele fala que mesmo quando a gente estiver revoltado com Deus, bravo com Deus, ou até quando a gente estiver prestes a ofender a Deus, a gente deve rezar. Santa Teresa de Jesus, no seu livro O Caminho da Perfeição, comodismo e oração são incompatíveis. Comodismo e oração são incompatíveis. A oração é sempre incômoda, é um ato de humildade. A gente tem uma tendência a ser orgulhoso. A gente tem uma dificuldade muito grande de ser humilde. É por isso que, inclusive, muitas vezes não somos obedientes. A oração, ela é isso. Ela é um ato de conformação à vontade de Deus. E para isso ela precisa ser insistente, gente. Demora. Eu tô prestes a tomar uma decisão e eu não sei se eu tomo tal decisão ou se eu tomo outra decisão. Enfim, eu começo a rezar. E no primeiro momento a gente se sente contrariado, certo? É muito difícil isso. Então a gente não consegue aceitar. Só que no outro dia você vai e reza de novo sobre isso. Você continua sentindo essa inspiração de Deus a tomar uma decisão diferente da que você estava esperando. E aí chega um momento que, de tanto que você rezou, você se convence de que você deve seguir aquele rumo que você tem sentido na oração. Só uma coisa, não duvide de que Deus fala. Toda vez que nós rezamos, nós nos abrimos ao mundo espiritual. E Deus se revela nos maiores sinais. Então ele pode tanto falar no seu coração, pela palavra de Deus, pela Bíblia, ou até pelo irmão. Se você está em comunidade, muitas vezes a sua oração vai ser confirmada. A comunidade confirmando é Deus falando, não tenha dúvida disso. E isso, como eu acabei de falar, demora. Porque cada vez que a gente ora, uma partezinha do nosso ser se conforma à vontade de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja muito difícil. Foi assim com o próprio Deus. Quando Jesus está lá no Horto das Oliveiras, em agonia, porque ele vai ser crucificado, ele não quer morrer de cruz. Quem que quer morrer crucificado? A humanidade de Jesus está com medo, gente.
Só que ele fala assim na passagem: afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ai, Jesus, me ensina a ser como você. Porque mesmo no momento de desespero, no momento que eu não quero alguma coisa, que eu busque a vontade de Deus, como o Senhor mesmo buscou. E é mó legal, gente, que nessa passagem, além de rezar e pedir a vontade de Deus, ele não só reza uma vez. Depois de chamar a atenção dos discípulos porque eles estavam dormindo, com certeza eu estaria dormindo também, ele voltou e rezou as mesmas palavras várias vezes. O próprio Jesus precisou ser insistente. Então, se você está com dificuldade de rezar, reze. Sabe por quê? Porque pela oração a sua dificuldade diminuirá. Gente, para rezar você não precisa ter muita fé, porque a própria fé é dada pela oração. Então a gente ora pedindo mais fé para poder orar. Porque Deus ele sabe das nossas necessidades, daquilo que precisamos. Existe o dom da oração. Com certeza já aconteceu com você. Você não queria rezar, só que você sabia que você precisava rezar. Aí você começou a rezar, se matando lá, se esforçando. E aí de repente a oração começou a fluir. Começou com uma decisão. Só que depois a graça de Deus veio sobre você e você sabia orar. Porque é incrível, gente. A oração também vem de Deus. Ele sabe, ele sonda o seu coração. Então muitas vezes você não sabe o que pedir. Você sabe que você precisa de Deus. Desde quando eu me converti, eu sinto a necessidade de rezar. Inclusive lá no nosso blog eu escrevi um conto chamado Reconciliação, em que narro justamente a minha experiência de conversão. Confira lá e comente lá se você teve uma experiência parecida. Um dia eu vi numa missa e na homilia o padre contou a experiência dele e falou que uma vez uma pessoa incrédula chegou nele e falou assim: padre, você pode me convencer de que Deus existe? Aí ele falou: posso. Vai na sua casa e faça uma oração. E se você não vê efeito de primeira, tudo bem. Reze amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. Depois de muitos anos, essa pessoa voltou a procurar esse padre agradecendo, porque ela teve uma experiência com Deus. Pela oração, porque é o Espírito Santo que convence. Então você, irmão, que está em dúvida, em crise de fé, ou que não acredita, não vai ser vendo esse vídeo, ou vendo qualquer vídeo, ou qualquer pessoa falando que você vai mudar. Tenta rezar. Mas, eu não creio. Tenta. Faz um esforço de se colocar em oração. Mas Felipe, por que eu preciso rezar todos os dias se Deus me deu livre-arbítrio? Porque se toda hora eu preciso dele pra tomar alguma decisão, eu não tô sendo livre. Exerça o seu livre-arbítrio da seguinte forma: eu quero estar com Deus? Eu não quero estar com Deus. Escolha entre isso. Se você escolher estar com Deus, é necessário se relacionar com Ele. É necessário orar. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer: quero te amar. Azul é teu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu.